Olá, galera do nono ano do Ensino Fundamental, aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós vamos continuar com o nosso Plano de Estudos Tutorados, o PET, volume 6. Iniciando a semana 2 com o tema Teoria da Geração Espontânea, e esse conteúdo você encontra das páginas 34 a 37 do PET, volume 6. Teoria da Geração Espontânea. A teoria da geração espontânea, também conhecida como abiogênese, surgiu na antiguidade, sendo defendida por filósofos como Aristóteles até o século XVII. Segundo essa teoria, acreditava-se, por exemplo, que animais como sapos, rãs e cobras tinham origem a partir da lama de lagos e rios, ou que roupas sujas podiam dar origem a ratos. Em meados desse século, a abiogênese passou a ser contestada após vários estudos de cientistas importantes da época, como Francesco Redi e Louis Pasteur. Por meio destes e de muitos outros, a teoria da abiogênese foi substituída pela teoria da biogênese, que é aceita até os dias de hoje. Na biogênese, um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente. Nessa semana, conheceremos os experimentos de Redi e Pasteur. Experimentos de Redi. Francesco Redi, que viveu de 1626 a 1697, foi um médico italiano responsável por iniciar os estudos e experimentos que vieram a comprovar a teoria da biogênese. Em 1668, ele investigou a origem de vermes na carne em decomposição de animais e pessoas. Na época, esse fenômeno era interpretado como resultado da geração espontânea. As pessoas acreditavam que os vermes apareciam ali na carne em decomposição, fruto da geração espontânea. Eles surgiam espontaneamente da carne podre. Redi questionava isso, pois observou que muitos insetos, principalmente as moscas, eram atraídos para o corpo em apodrecimento e neles depositavam seus ovos. Destes saíam larvas que eram pequenas e tinham uma forma muito parecida com vermes. Esses vermes, passados alguns dias, se tornavam casulos e destes saíam as moscas adultas. Então, Redi começou a observar, começou a notar, que os vermes eles surgiam a partir dos ovos que eram postos pelas moscas, que visitavam a carne em decomposição. Naquela época as pessoas conheciam muito poucas coisas, a respeito dos seres vivos, então eles não imaginavam que vermes, poderiam ser também larvas de mosquitos, para eles eram todas tudo a mesma coisa, tanto verme quanto larva. Hoje nós sabemos que há diferenças, mas na época eles achavam que os vermes surgiam espontaneamente da carne em apodrecimento, e Redi viu que não, que provavelmente aqueles vermes poderiam estar surgindo, dos ovos que eram depositados pelas moscas. Ele concluiu então que as larvas não surgem a partir da carne podre, mas sim da eclosão dos ovos postos por insetos atraídos pelo cadáver. Para testar sua hipótese, Redi propôs o seguinte experimento, que seguia o método científico. Ele colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns totalmente abertos e outros tampados por gaze. De acordo com a teoria da abiogênese, deveriam surgir vermes ou moscas da carne de qualquer um dos frascos, estando eles tampados ou não, certo? Então, se fosse verdade, que os vermes surgem espontaneamente da carne apodrecida, então dentro de qualquer frasco haveria de surgir, vermes, mesmo os frascos tampados. Porém, isso não ocorreu. Após algum tempo, Redi percebeu que nos recipientes abertos foram encontrados diferentes estágios do desenvolvimento das moscas, ovos e larvas. Mas nos tampados por gaze, nada disso foi observado e nenhum verme surgiu. Então, nos frascos que ficaram expostos, onde as moscas conseguiram visitar o pedaço de carne, surgiram sim os vermes. Mas nos frascos tampados, onde as moscas não conseguiram acessar o pedaço de carne, os vermes não apareceram. Apesar dos resultados obtidos com o experimento de Redi, a teoria da abiogênese continuou sendo usada para explicar a origem de micro-organismos, como as bactérias e os protozoários. Isso aconteceu porque muitos pesquisadores não conseguiam imaginar ou crer como seres tão diminutos e simples poderiam se reproduzir.
Método científico é um conjunto de regras utilizadas para a conquista do conhecimento científico com a obtenção de resultados confiáveis. É pelas etapas desse método que é criado um padrão para o desenvolvimento de uma pesquisa que pode resultar em uma teoria que explique um determinado fenômeno. Então, todos os testes, todos os experimentos, né, para que eles tenham credibilidade, eles devem seguir o método científico, né, onde são elaborados experimentos seguindo um padrão, né, que realmente verifique e que realmente comprove, né, o que está se tentando pesquisar, estudar e observar através do experimento. Experimentos de Pasteur. Louis Pasteur, que viveu de 1822 a 1895, foi um cientista francês que, dentre muitas contribuições para a medicina e biologia, por volta de 1860, realizou experimentos que contribuíram para reforçar definitivamente a hipótese da biogênese. Esses experimentos foram realizados utilizando alguns frascos de vidro contendo um caldo nutritivo, né, um líquido cheio de nutrientes. Cada um desses frascos teve o seu gargalo aquecido, curvado e moldado na forma de um pescoço de cisne, assim como esse frasco representado nessa imagem mostra. Mesmo com a modificação do gargalo, o caldo continuava sendo exposto ao ar que entrava no vidro, porém dificultava a passagem de partículas e germes. A seguir, o caldo dentro desses recipientes modificados foi aquecido até começar a sair vapor pelo gargalo. Ele esperava que, se houvesse algum micro-organismo presente no material, ele morreria com a fervura, tornando o caldo estéril. Então ele encheu, né, esses frascos de vidro com esse caldo nutritivo, alongou o pescoço deles, né, no formato de um pescoço de cisne, mas esse caldo continuou exposto ao ar, né? Vocês podem ver que aqui não há nenhuma interrupção, né, no bico desse frasco, não há nenhuma tampa. E depois disso ele ferveu, né, ele aqueceu esse vidro e ferveu esse líquido e imaginou que se houvesse algum micro-organismo ali dentro, ele morreria, né, eles morreriam com a fervura. Após isso, Pasteur desligou o fogo e esperou esfriar. Depois de alguns dias, ele observou que, apesar dos frascos terem tido contato direto com o ar, nenhum deles apresentou qualquer alteração. Eles continuavam estéreis. Segundo a teoria da abiogênese, do caldo poderia surgir vida, mas isso não aconteceu. Então, para confirmar sua hipótese, ele quebrou os gargalos de alguns frascos que foram aquecidos, mantendo outros intactos para poder comparar os resultados, e observou que, no decorrer de mais alguns poucos dias, o caldo presente nos frascos quebrados tinham sido contaminados por micro-organismos. A ausência de micro-organismos, tanto no caldo contido nos frascos que estavam intactos e a presença no caldo dos frascos que haviam tido o gargalo quebrado, mostra que o ar contém toda uma variedade de micro-organismos que, ao entrarem em contato com alguma substância ou mistura nutritiva, podem se desenvolver. Pasteur observou que, durante a fervura, o vapor gerado formava gotículas de água ao longo do gargalo modificado, que agia possivelmente como um filtro que retinha bactérias, fungos ou qualquer outro organismo presente no ar. Nos frascos que tiveram seu pescoço quebrado, o filtro deixou de existir, deixando o líquido vulnerável. Com esse experimento, a abiogênese definitivamente foi abandonada e começou a se aderir à biogênese, pois se provou que a vida não pode surgir de matéria inanimada ou morta, né, apenas de outro ser vivo. Nessa imagem nós temos um resumo do experimento de Pasteur, né, para ficar mais fácil de entender. Então, primeiramente ele colocou um caldo nutritivo dentro de um frasco de vidro e depois ele alongou e curvou o gargalo desse frasco. E em seguida ele ferveu o conteúdo do frasco, né, para ter certeza que, se houvesse algum micro-organismo ali, ele seria eliminado, né, para que isso não interferisse no seu experimento. Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos,
e após a quebra do gargalo, né, do frasco, expondo esse caldo ao ar, apareceram os micro-organismos. Então, ele concluiu que a teoria da abiogênese estava incorreta, porque se a vida surgisse realmente espontaneamente, né, aqui, nesse momento, os micro-organismos deveriam surgir, né? Mas não, eles não surgiram. Mas a partir do momento que Pasteur quebrou o gargalo do vidro, os micro-organismos se desenvolveram, comprovando que os micro-organismos, né, não surgiram espontaneamente do caldo, mas sim entraram em contato com o caldo a partir do ar, né? Eles estavam já presentes no ambiente e contaminaram o caldo. Assim, comprovou-se então a teoria da biogênese e erradicou-se completamente a teoria da abiogênese. Então hoje nós sabemos que a vida não surge espontaneamente, mas sim surge sempre a partir de um outro organismo pré-existente. Iniciando as atividades da semana 2 do PET volume 6, atividade 1. Em relação à teoria da biogênese, apresentam-se as proposições abaixo. É uma teoria segundo a qual um ser vivo origina-se somente a partir de processos de reprodução. Essa está correta, né? Porque a biogênese justamente acredita, né, defende que seres vivos só surgem a partir de outros seres vivos pré-existentes, né, a partir de processos reprodutivos. Próximo, segundo essa teoria, a vida pode surgir a partir de matéria inanimada. Essa está incorreta, né? A teoria que acreditava, né, que a vida poderia surgir de matéria inanimada era a abiogênese. Próximo, os experimentos de Redi e Pasteur nos séculos 17 e 19, respectivamente, foram muito importantes para a credibilidade dessa teoria. Está correto, né? Nós acabamos de ver que foram os dois principais cientistas, né, que elaboraram experimentos e testes que comprovaram definitivamente que a teoria da abiogênese estava incorreta e estabeleceram a teoria da biogênese. 4. Os diferentes experimentos e pesquisas realizados com o objetivo de consolidar a teoria da biogênese levaram à descrença da teoria da geração espontânea. Verdade, né? A partir do momento que a biogênese se comprovou, a teoria da abiogênese ou da geração espontânea foi eliminada. Escreva as alternativas corretas. Então, a partir da análise, né, nós sabemos que as alternativas corretas são 1, 3 e 4, respectivamente. Atividade 2. Qual era o objetivo que Redi visava alcançar com o seu experimento? Ele tentava provar que a vida não surge de maneira espontânea, e sim de um ser vivo pré-existente. Atividade 3. Qual a importância do método científico para a evolução da ciência? É através das etapas desse método que é criado um padrão para o desenvolvimento de uma pesquisa que pode resultar em uma teoria que explique um determinado fenômeno. Atividade 4. Explique a importância da experiência de Pasteur para as ciências. Através dos seus experimentos, Pasteur conseguiu demonstrar conclusivamente a impossibilidade da geração espontânea da vida, né, hipótese tão definida pelos abiogenistas, né, que são os cientistas que acreditavam na abiogênese, ou seja, a origem da vida somente é possível a partir da matéria viva de um ser vivo pré-existente. Além disso, Pasteur desenvolveu também o método da pasteurização, amplamente utilizado nos dias de hoje para eliminar possíveis micro-organismos presentes nos alimentos. Então, aquele método que Pasteur utilizou, né, nos seus experimentos, fervendo o líquido, o caldo nutritivo, né, para eliminar qualquer micro-organismo que tivesse ali, que pudesse desenvolver, né, e comprometer os seus experimentos, ele desenvolveu um processo que hoje é chamado de pasteurização, utilizado muito na indústria, na produção de alimentos, né, e até em casa mesmo, quando a gente vai ferver o leite, né, ferver alguma coisa na intenção de purificar aquilo, de eliminar possíveis micro-organismos, então é um processo de pasteurização. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais uma semana. Essa foi a semana 2 do PET volume 6. Espero que vocês acompanhem as aulas e as explicações, façam as atividades no caderno ou no PET impresso e preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensagem, estou sempre disponível lá nos grupos do WhatsApp, ok? Então eu vou ficando por aqui, abraços, até a próxima, tchau, tchau!